Oi gente, tudo bem com vocês? As ações da M Dias caíram mais de 55% desde a máxima histórica que elas bateram ali no comecinho de 2018 e eu tenho recebido muitas perguntas de vocês lá no meu Instagram. Se você não me segue lá também, @fabio.holder, onde vocês estão me perguntando: Fábio, o que está acontecendo com a M Dias? Ainda vale a pena continuar investindo na empresa? Eu sou sócio dela, o que eu faço? Eu compro mais ações? Eu vendo? Eu boto em quarentena? Ou Fábio, eu não invisto ainda em ações da M Dias, mas eu quero saber se vale a pena começar a investir nas ações da empresa hoje. Calma, que a gente vai falar tudo sobre isso aqui nesse vídeo. E bom, para explicar o que está acontecendo na empresa, o que aconteceu com as cotações e se vale a pena continuar investindo ou não na empresa, e para você tomar sua decisão da melhor forma possível, eu decidi separar o vídeo em 3 grandes partes, beleza? A primeira delas a gente vai comentar aqui sobre os fundamentos da empresa, ou seja, a gente vai entender o que aconteceu com os resultados da empresa nos últimos anos. Segundo ponto, a gente vai entender o que aconteceu com as cotações desde quando a empresa abriu lá o IPO, mas mais especificamente de 2015 para cá. E para finalizar, a gente vai falar sobre o que fazer, como tomar a melhor decisão possível sobre as ações da M Dias Branco. Beleza? Então, se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Fábio, eu sou analista de valores imobiliários. Se você tem interesse em investimento em ações por longo prazo, não deixe de se inscrever aqui no canal, ativa as notificações e vamos embora aqui pro vídeo. E bom, antes de eu entrar especificamente aqui na parte dos fundamentos, é importante você entender que esse vídeo aqui é um vídeo de atualização, é um vídeo que eu já estou supondo que você entende um pouco sobre a empresa. Se você não entende ainda sobre a empresa, não sabe nem o que a M Dias Branco faz, vou deixar um link aqui em cima para você ir lá acessar um vídeo que eu fiz na análise completa da empresa, onde a gente explica exatamente o modelo de negócio da empresa, como que a empresa ganha dinheiro, a gente fala do histórico dela e a gente faz um panorama geral, tá bom? Mas assiste depois desse vídeo, fica comigo aqui até o final, porque basicamente a M Dias ela é a maior fabricante de massas e biscoitos aqui do Brasil, tendo 32,6% de market share, ou seja, de todas as massas e todos os biscoitos que são vendidos no Brasil, 32,6% deles são marcas da M Dias e 32,6% dos biscoitos também são de marcas da M Dias. Se você mora no Nordeste, provavelmente você deve conhecer as marcas Fortaleza, Vitarella, Adria. Adria também tem bastante aqui no Sudeste e no Centro-Oeste. Eu, especificamente, moro em Brasília, então tem muita coisa da Adria aqui. Piraquê, que era muito forte no Sudeste, a M Dias Branco comprou há alguns anos atrás, então hoje todos os biscoitos e massas da Piraquê são fabricados pela M Dias Branco. E é importante também saber que a M Dias ela é fabricante, ela é uma produtora, ela é uma indústria onde ela compra os insumos e a matéria-prima, faz as massas e os biscoitos e vende para o cliente final delas, que são as redes de supermercado, seja atacadistas ou redes menores locais. Então, os clientes da M Dias são os revendedores que vão vender para os consumidores finais, que sou eu e você, que vamos lá no supermercado e fazemos as nossas compras semanais e mensais de alimentos. Então, é importante entender essa dinâmica, que a M Dias ela não vende direto para o cliente final, né? No meio a gente tem as redes de atacado e de varejo, onde são os principais clientes da empresa. A empresa também vende para mais de 30 países diferentes, mas isso é um assunto para a gente falar depois, porque ainda é uma linha bem pequena da empresa. Quem acompanha o canal aqui desde o começo já sabe que eu falei lá atrás que eu imaginava que o número de países devia aumentar. Se eu não me engano, lá em 2018, 2017, quando foi a primeira vez que eu falei da empresa aqui no canal, ela exportava para mais ou menos 18 países, né? E hoje está ali perto dos 30 países diferentes, mas é um percentual muito pequenininho da receita da empresa. Bom, então vamos dar uma olhadinha aqui nos resultados da empresa hoje comparado com os resultados de 2017. Lembrando que a empresa reportou recentemente o resultado do primeiro trimestre de 2021, então eu vou considerar o resultado dos últimos 12 meses, tá? Do segundo, terceiro e quarto tri de 2020 e o primeiro tri de 2021 para a gente ter um ano fechado para comparar com o ano de 2017. No ano de 2017, a empresa reportou 5,4 bilhões de receita contra 7,1 bilhões de receita agora do ano de 2021. Agora é importante a gente destacar aqui que o aumento de receita vem tanto pelo aumento de volume quanto pelo preço que ela está vendendo cada um dos quilos ali dos produtos delas para os seus consumidores. Quando a gente observa a linha de custo dos produtos vendidos, a gente viu que saiu de 3,2 bilhões para 4,9 bilhões agora em 2021. Ou seja, a empresa cresceu a sua receita, mas os custos dos produtos vendidos cresceu proporcionalmente mais. E a gente teve uma redução de margem bruta, fazendo com que a empresa tivesse exatamente o mesmo lucro bruto em 2017 e agora em 2021, no valor de 2,2 bilhões de reais. Ou seja, isso aqui é muito importante para a gente entender o que está acontecendo com a empresa. A empresa conseguiu receitar mais, mas ela teve o mesmo lucro bruto, que é o lucro que a gente considera tirando só
só o custo dos produtos que foram vendidos exatamente igual, ou seja, ela teve uma compressão de margem bruta, saindo ali de mais ou menos 42% em 2017 para 30% agora. Ou seja, lá em 2017 ela vendia menos, mas sobrava mais dinheiro para a empresa, mais resultado. Agora ela vende mais, mas está sobrando de toda aquela receita só 30%, tirando os custos dos produtos, né? Está sobrando só 30% de resultado para a empresa. Por que isso aconteceu? Porque o custo dos produtos cresceu proporcionalmente mais. Aí você fala, Fábio, mas por que o custo dos produtos vendidos subiu mais? Porque o principal insumo da empresa é o trigo. A empresa compra o trigo, faz a farinha e o farelo de trigo para utilizar na fabricação das massas e dos biscoitos. Quando a gente pega esse horizonte de tempo, de 2017 para cá, a gente vê o trigo subindo aproximadamente 182% quando a gente olha o preço do trigo em reais. Ou seja, a empresa está vendo o custo dos seus produtos subirem e ela está fazendo a melhor estratégia para conseguir manter um aumento de receita e ao mesmo tempo manter a sua fatia de mercado e continuando lucrativa. É uma situação um pouco difícil que a empresa está vivendo porque de fato o custo dos seus produtos está subindo e não tem nada que a empresa possa fazer. O trigo ele é uma commodity negociada no mundo inteiro e basicamente a empresa compra o insumo e vai ter que repassar isso de alguma forma mais cedo ou mais tarde no preço dos seus produtos que ela está vendendo. Só para vocês terem uma ideia, de toda a receita que a empresa tem, 33,2% do custo é relacionado ao trigo para fabricar aqueles produtos. Então o trigo tem um peso muito importante, é o peso mais relevante dos insumos que ela utiliza na fabricação dos seus produtos e não tem muito que a empresa possa fazer porque o trigo ele se comporta de forma bastante cíclica, né? Além disso, o preço do trigo ele é negociado em dólar e nos últimos anos a gente viu o dólar saindo ali de 3,20 mais ou menos para agora mais de R$5 no momento que eu gravo esse vídeo, né? O dólar agora está perto de 5,25. Então, o aumento do preço do trigo associado ao aumento do preço do dólar fez o custo subir mais ainda. As despesas operacionais da empresa subiram um pouco, saiu de 1,4 bilhões para 1,6 bilhões e o resultado operacional da empresa, o EBIT, que é o Earnings Before Interest and Taxes, ou seja, o resultado que sobra para a empresa de todas as suas operações, considerando os custos, considerando as despesas, saiu de 839 milhões lá em 2017 para 529 milhões agora em 2021. Então, é muito importante entender isso, né? A empresa está tendo um resultado menor operacional, mesmo tendo uma receita maior, principalmente por causa do aumento do custo dos produtos. Quando a gente olha então a margem EBIT, que é quanto sobrou de EBIT em relação à receita, a empresa saiu de mais ou menos 12% ali em 2017, ou seja, de toda a receita que ela tinha, sobrava 12% de resultado operacional. Agora em 2020, considerando toda a receita que a empresa teve, sobrou 7% dessa receita em forma de resultado operacional. Então é muito importante a gente entender essa relação. Quando a gente dá um zoom um pouco maior, o que está acontecendo agora nos últimos trimestres, a gente vê que a receita da empresa caiu bastante do terceiro trimestre de 2020 agora para o primeiro trimestre de 2021, e o volume de vendas também caiu. Mas, por outro lado, o market share da empresa se manteve razoavelmente estável, ali perto dos 32%. E por que é importante a gente reparar isso? Porque para pensar sobre a ótica, né, de todo o setor, de todos os fabricantes de massas e biscoitos. Basicamente, todos eles estão sofrendo exatamente a mesma coisa. Está tendo um aumento do custo de produção e a empresa tem que decidir se ela vai repassar isso ou não. E ao mesmo tempo, os supermercados podem optar por estar comprando menos massas e biscoito e dando preferência para outros tipos de produtos. Então é importante entender essa dinâmica para conseguir interpretar os resultados conforme a gente vai fazer daqui a pouquinho. Quando a gente olha especificamente o mês de janeiro e fevereiro, a gente viu que a empresa teve uma queda bem expressiva no volume de vendas, né, no volume de vendas dos seus produtos, mas no terceiro mês a gente viu um aumento bem expressivo. O que a gente pode interpretar disso é que a empresa decidiu repassar o preço para os supermercados antes dos seus concorrentes e os concorrentes, para conseguirem gerar caixa, venderam o estoque a praticamente o preço que fosse possível. Então, a M. Dias Branco, como líder de mercado, como uma empresa que tem a maior escala, ela pode se dar o luxo de repassar o preço antes, por mais que ela perca um pouco de volume, porque inevitavelmente os concorrentes vão ter que aumentar o preço também, ou eles vão quebrar se eles não fizerem isso, porque a empresa produz a um determinado preço e ela tem que vender num preço superior ao preço de reposição do estoque das próximas unidades. Então, se a empresa não repassa o preço quanto antes, ela simplesmente vai ter que tomar um prejuízo, né? Falando sobre a ótica dos concorrentes.
concorrentes que aparentemente eles tomaram essa decisão, né? Porque o volume de vendas da M Dias caiu bastante, apesar do market share não ter mudado tanto. Então, talvez os concorrentes também tenham vendido menos ainda. E mesmo que isso seja o caso, o impacto para os concorrentes que são menores, que não têm a escala da M Dias, é muito maior do que para a M Dias. Lembrando que o ganho de escala é uma das maiores vantagens competitivas que uma empresa pode ter, porque basicamente o ganho de escala faz a empresa conseguir ter o maior lucro possível pelo mesmo volume de receitas que concorrentes menores. Se você está um pouco perdido com todos esses indicadores, que, Fábio, não estou entendendo nada, não sei nada de análise fundamentalista, sei nada do que esse tanto de margem que você está falando, faz o download do nosso e-book gratuito, tá o link na descrição, onde a gente fala sobre como analisar uma empresa, eu explico para vocês todas essas linhas de resultado. Quando a gente vê a evolução da margem operacional da empresa lá do primeiro trimestre de 2020 agora para o primeiro trimestre de 2021, a gente vê que a margem saiu de 14% para 3,2%, ou seja, uma queda bem expressiva, e de novo, os dois principais responsáveis por essa redução foi o custo dos produtos vendidos relacionado ao trigo e ao óleo vegetal que a empresa utiliza na fabricação dos seus produtos. E bom, vamos aqui para nossa segunda parte do vídeo, que é o que está acontecendo com as cotações da empresa. Quando a gente olha desde o IPO que a empresa fez, ou seja, desde a sua oferta pública inicial, quando ela passou a ser listada na bolsa, lá em 2007, as ações da empresa no momento que eu gravo esse vídeo tiveram um aumento de 376%, considerando o retorno total, tanto em forma de valorização das ações quanto em forma dos dividendos. Então, a empresa trouxe um retorno bem expressivo, mas se você perceber aqui no gráfico, a gente vê que esse aumento ele foi bastante cíclico, né? Tiveram períodos de alta, períodos de baixa, períodos de alta, períodos de baixa, períodos de alta, e agora a gente está passando por um período de baixa. Lembrando que as empresas no longo prazo, quando elas performam bem, elas costumam ter esse movimento de uma forma geral, de períodos de expansão, períodos de contração. Então a bolsa ela tende no longo prazo subir com movimentos de queda também. Nenhuma empresa sobe em linha reta. Mas eu queria chamar a atenção aqui para os períodos mais recentes. Se a gente der uma olhada de agosto de 2014 até janeiro de 2016, a gente vai ver que as ações tiveram uma queda de 42%. E de janeiro de 2016 até fevereiro de 2018, a gente viu uma alta de 222%. E de fevereiro de 2018, que foi quando a empresa bateu ali o seu topo histórico perto dos R$60, até o momento que eu gravo esse vídeo, as ações caíram 55,29%. E um ponto que é bastante interessante de a gente observar é a correlação do valor das ações da M Dias com o preço do trigo, porque se o trigo é o principal insumo da empresa, quando o trigo sobe, o resultado da empresa encolhe, e quando o trigo cai, olhando a cotação do trigo em reais, tá? O resultado da empresa expande. Então é natural que a empresa tenha no curto prazo uma correlação negativa com o preço do trigo. Eu montei esse gráfico aqui pegando um período bem longo, né, desde o IPO da empresa, das oscilações do trigo com as oscilações da ação. Quando a gente olha esse gráfico aqui das cotações da M Dias junto com a cotação do trigo, a gente vê ali que de 2007 até 2018, apesar do trigo ter tido altas e baixas, basicamente ele se lateralizou, né? E a gente vê que as ações foram subindo nesse período de forma mais ou menos contrária com as oscilações do trigo. Mas eu queria chamar a atenção, e o pessoal vai colocar aqui um gráfico com um zoom um pouco maior nos últimos anos, para a correlação, a gente olhar um pouquinho mais de perto da correlação das cotações com a correlação do trigo. Lembrando que o trigo, nos últimos anos, subiu bastante, principalmente por causa da alta do real frente ao dólar. Lembrando que o trigo é uma commodity negociada mundialmente em dólar. Quando a gente olha de 2015 até 2016, a gente vê que as cotações da empresa caíram, enquanto as cotações do trigo subiram aqui em azul. De 2016 até 2018, a gente vê o trigo caindo bastante e as cotações da empresa subindo em direção oposta. E de 2018 para hoje, a gente vê basicamente a cotação do trigo disparando, subindo ali aproximadamente 160%, contra uma queda de 55,28%, considerando a cotação da empresa lá em 2018 até a cotação no momento que eu gravo esse vídeo. Então, qual que é a conclusão que a gente chega? A conclusão que a gente chega é que a M Dias Branco ela é uma empresa que ela participa de alguma forma dos ciclos do preço do trigo no mercado. E como líder de mercado, ela tem a vantagem de escolher se ela repassa esse preço ou não antes dos seus concorrentes. Isso é muito importante, tá, pessoal? Quando a gente investe por longo prazo, é importante a gente entender todo esse ecossistema que a empresa está inserida e a gente entender também quando que o resultado da empresa piora.
pela má gestão da empresa e quando que o resultado da empresa piora por fatores exógenos da empresa, fatores que a empresa não tem controle, a empresa não consegue controlar o custo do trigo. As cartas são dadas para todos os jogadores de mercado, né, para todos os fabricantes de massas e biscoitos da mesma forma. Então a empresa tem que jogar esse jogo da melhor forma possível. Eu acredito que o repasse de preços feito de forma antecipada, pelo que me pareceu que a M. Dias fez, porque a gente não sabe o resultado dos concorrentes, né? Os concorrentes não têm capital aberto, mas foi a decisão que a M. Dias tomou. Eu achei uma decisão bastante acertada como acionista, porque inevitavelmente ela vai ter que repassar esse preço. Então é melhor ela repassar o quanto antes, garantir o resultado em cima do estoque que ela tenha, e inevitavelmente os concorrentes vão ter, no curto ou longo prazo, vão ter que repassar esse preço, senão eles vão quebrar. Então a empresa está se antecipando e já colocando o novo preço conforme está tendo o aumento de custos. A gente pode olhar nessa tabela aqui que eu já mostrei lá no começo do vídeo, e a gente vê que em janeiro, fevereiro e março a empresa vendeu a 3,9, 4,3 e 4,3 reais por quilo de farinha e de farelo de massas e de biscoitos. Janeiro, fevereiro e março a empresa repassou o preço, conforme a gente viu aqui, aumentando, né, saindo ali de 3,4, 3,5 e 3,6, comparando, né, o primeiro trimestre lá de 2020 para 3,9, 4,3 e 4,3 reais por quilo. Ou seja, a empresa fez o repasse de preço e inevitavelmente é muito provável que ela tenha feito isso antes dos concorrentes. Então isso gera uma pressão de resultados para a empresa no curto prazo, mas no médio e longo prazo é inevitável os concorrentes tomarem a mesma decisão. Outro ponto também bastante interessante de observar é que talvez surja espaço para a empresa fazer algumas aquisições, principalmente os pequenos e médios players do setor. Provavelmente eles não vão ter fôlego para aguentar esse ritmo de subida de preços do trigo, repassando para o custo dos seus produtos, tendo uma escala muito menor que a M. Dias. Então vamos ficar de olho, a empresa vem fazendo bastante aquisição, né? Ela comprou a Piraquê alguns anos atrás, mas toda a história da M. Dias ela é sustentada em várias aquisições de marcas diferentes, então talvez tenha espaço para a empresa incorporar alguma outra empresa que esteja passando por algumas dificuldades. Outro ponto também é que a estrutura de capital da M. Dias é extremamente conservadora. A empresa tem uma dívida líquida em relação ao EBITDA, pegando o EBITDA dos últimos 12 meses, de 0,5 vezes. Ou seja, um endividamento muito baixo, muito conservador. Então a empresa tem muito espaço ainda, se for preciso, para ficar 6 meses, 1 ano, 2 anos, até quem sabe tendo prejuízo, porque ela consegue repor isso através da sua estrutura de capital, seja emitindo um pouquinho mais de dívida, seja emitindo um pouquinho mais de ação. Então é importante também saber que a empresa não tem um peso financeiro, um peso de juros de dívida para contribuir negativamente com o momento que a empresa está passando. E outro ponto também que é importante é saber que a indústria, provavelmente, enquanto o trigo continuar alto, vai sofrer, porque, querendo ou não, massa e biscoito não são ingredientes totalmente essenciais para os consumidores. Você pode substituir a massa por arroz, mas você consegue substituir o carboidrato por batata, por outros alimentos, de forma que, basicamente, isso vai caber no orçamento dos consumidores. Então, a indústria como um todo tende a sofrer com esse aumento do custo de produtos, que só vai voltar a baixar quando provavelmente o dólar baixar ou o preço do trigo também abaixar. Então, como investidor em uma empresa que está inserida nesse contexto, é importante a gente saber que vão ter períodos melhores, períodos piores, e nos períodos piores, o que a gente espera sendo acionista de uma empresa que é líder, é ela conseguir sair melhor do que os seus concorrentes e possivelmente ganhando mercado no médio e longo prazo. Então, o indicador que eu estou mais acompanhando para a empresa, no caso, é o market share, é a fatia dela de mercado, e no curto prazo a gente pode ter algumas oscilações devido a essa dinâmica que a gente já explicou, mas no médio e longo prazo, talvez daqui 1, 2, 3 anos, o esperado é que a empresa tenha um market share mais relevante do que quando a gente entrou nessa situação, né, de aumento de preços desde lá de 2017, 2018. E pra gente fechar aqui o vídeo, nosso terceiro ponto, o que fazer? Fábio, eu tenho ações da M. Dias, eu devo comprar mais, eu devo vender, eu devo deixar ela em quarentena, não tomar nenhuma decisão, o que eu faço? Bom, o primeiro ponto é que eu não tô aqui para te falar o que você vai fazer, você sempre tem que tomar essa decisão, eu tô aqui para te auxiliar a tomar a melhor decisão possível, mas o que você deveria ter definido antes é quantos % da sua carteira você quer ter em M. Dias Branco. Você precisa ter esse percentual definido para todas as ações da sua carteira, porque você só vai comprar ações dessa empresa quando ela estiver para baixo do seu percentual objetivo. Porque no buy and hold eu acho muito prudente você montar essa estratégia de longo prazo, falando da carteira como um todo, definindo o percentual máximo por empresa, porque você vai estar sempre limitando o seu risco àquele percentual que você definiu. Então defina quantos % da sua carteira você quer ter em M. Dias e
continue comprando ações da empresa se esse percentual, se o percentual atual da sua carteira estiver para baixo do percentual que você definiu como objetivo para ela. Agora, se essa situação toda te deixa muito desconfortável, eu recomendaria você deixar as ações em quarentena, ou seja, não compre mais, mas também não venda, vá acompanhando. No buy and hold, quando a gente investe por longo prazo, é muito importante a gente deixar a empresa aí dizendo pra gente se a gente deve continuar sócio ou se a gente não deve continuar sócio. E nenhum movimento no buy and hold é feito de forma apressada. Então você nunca deve sair comprando ações de uma empresa de forma apressada, porque provavelmente você está com uma ganância muito grande, e também a gente nem deve vender todas as ações de uma vez em pânico, sem tomar a melhor decisão possível. Então os movimentos no buy and hold, tanto de entrada nas empresas, é sempre um movimento devagar, montando posição pequenininha e caso você queira sair, esperar um tempo e ir vendendo as ações aos poucos, né? Sempre um movimento muito lento. Você não precisa tomar nenhuma decisão de forma muito apressada. Na minha avaliação, não é um motivo para deixar a empresa em quarentena. Eu, especificamente, não estou investindo em ações da empresa porque, como eu invisto nela há muito tempo, comecei a investir nela lá em 2011, mesmo com essa queda toda, a empresa ainda está com um percentual bem maior do que eu defini como objetivo para ela. O último aporte que eu fiz nela foi ali em janeiro de 2019, se eu não me engano, tá? Eu pessoalmente não estou mais investindo na empresa, mas não pelo momento que ela está passando, mas sim porque ela está com um percentual muito maior do que o que eu defini como objetivo para ela, porque eu já invisto há muito tempo na empresa. Então, mas isso depende muito de investidor. Se as ações dela estivessem muito para baixo do percentual que eu defini como objetivo, provavelmente eu estaria comprando ela se estivesse no momento de comprar aquela empresa, considerando todo o contexto das demais empresas na minha carteira. Beleza? Então pelo vídeo de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, deixem o seu like, compartilhem o que vocês acham que tem interesse, isso ajuda demais aqui o canal. E lembrando, se ainda não leu o nosso e-book, não esquece de fazer o download, o conteúdo ficou muito legal, você vai aprender tudo sobre como analisar uma empresa por longo prazo. Primeiro link da descrição, vai lá, faz o download e a gente se vê no próximo vídeo.